Fala, gente! No vídeo a seguir, vamos conhecer um pouquinho da trajetória dessas duas grandes feras da nossa música. O pai, Leandro Tigrão, e o filho, Murilo Tigrinho. Leandro já ganhou vários concursos tocando flauta, natural de Piracicaba, hoje mora em Salvador. E o Murilinho, de uma família musical, né? Papai e mamãe, grandes músicos, também está seguindo o caminho, né? Então conheça um pouquinho da trajetória do Leandro Tigrão, do Murilo Tigrinho. Um abraço! Olá, sou Leandro Cândido de Oliveira, conhecido no meio artístico como Leandro Tigrão, sou músico, flautista, chorão. Bom, a minha caminhada com a música, com o choro, começou desde pequeno, na minha cidade natal, que é em Piracicaba, interior de São Paulo. Comecei a tocar flauta doce com 7 anos, num projeto social, e com 11 anos eu comecei a tocar flauta transversal, num projeto lá na minha cidade, que era um projeto social, uma banda de coreto. E acho que foi meu primeiro contato com o choro lá, já tinha alguns arranjos com choro, com canções da música brasileira. E Piracicaba é uma cidade muito tradicional do choro, lá tem muitos músicos de choro, tem uma tradição bem forte de seresta, de choro. E lá então comecei a fazer já alguns contatos, montei grupos de choro, toquei em alguns grupos na cidade. Até que acho que com 15 anos eu comecei a fazer parte do conjunto Som Brasileiro, que é um conjunto do Sérgio Beluco, professor Sérgio Beluco, que foi com certeza um dos grandes mestres da região ali. Ele deu aula de violão para muita gente e manteve esse conjunto por muitos anos. E eu entrei nesse grupo e lá eu aprendi toda essa concepção de regional. Era um regional de choro. A gente tinha ensaio toda terça, das 8 à meia-noite, que era o ensaio, era tocar o repertório. Eu já li um pouquinho por causa dessa história da banda. Então o seu Sérgio, ele transcrevia bastante choro. Tinha já vários livros de harmonia e melodia, que ele tinha as fitinhas dele, ele gravava, ele mesmo transcrevia. Então ali eu já tinha um auxílio assim dessas coisas, e também comecei a ter contato com a forma de aprender, né? Que é como a gente costuma aprender choro, que é ouvindo, pesquisando. Então comecei a levar a fita cassete para casa, começar a entender a sonoridade de cada compositor, de cada instrumentista, de conhecer de me apaixonar pelo choro. E foi assim. E aí eu toquei nesse conjunto por muito tempo. Paralelo a isso, eu fui estudar, comecei a estudar no Conservatório de Tatuí, que é bem perto ali de Piracicaba. E lá eu comecei a ter aula de música clássica. Então comecei a entender mais sobre instrumentos, sobre essa escola toda bem sistematizada que já é da música clássica, né, do erudito. E em paralelo fazendo choro, tocando. Aí mais tarde lá em Tatuí eu comecei a fazer a prática de MPB Jazz e também as práticas de choro com Altino Toledo, grande bandolinista, com Zé Bauab, 7 cordas, com Marcelo Cândido, cavaco, esse violão também. Então foi super legal também. Ali a gente já estava pesquisando tudo isso que eu já estava fazendo, meio descobrindo ali. Eu acabei entendendo a importância de tudo isso, né? De você pesquisar, de tirar a música certinho, de entender uma linguagem. Me mudei para São Paulo para fazer a universidade. Eu fiz bacharel em flauta na Unesp, música clássica. Passei numa orquestra sinfônica também, tudo nesse mesmo ano. Isso já estou em 2008, isso com 25 anos.
E tudo isso tocando muito choro, conhecendo, aumentando o repertório, tocando pela região, conhecendo os amigos, participando de festivais. Fiz um festival da Escola Portátil, foi super legal, com o Maurício Carrilha, Luciana Rabelo, todo aquele pessoal. Conheci muita gente bacana também, foi um grande norte assim, para meus estudos, para o meu crescimento de linguagem, né? Mas aí em São Paulo eu comecei a fazer a faculdade, tocar na orquestra, e à noite eu ia pro choro. Comecei a conhecer o pessoal, as rodas, já comecei a trabalhar. São Paulo tem uma tradição bem legal de feijoadas com choro, né? Então era todo sábado, era sub de alguém, porque o pessoal acabava se revezando, assim, então a gente sempre estava tocando. Fora as rodas semanais, que todo dia pelo menos umas 2, 3 tem em algum lugar. Então eu fiquei por muito tempo nessa, fazendo muita roda, conhecendo muita gente, tocando, já trabalhando, tocando na orquestra, fazendo faculdade. E já fazendo alguns trabalhos bem importantes, né? Primeiro queria destacar que nessa fase também, estudando, trabalhando, tocando, eu participei de alguns concursos de flauta. Eu participei de um concurso de música erudita brasileira, que foi promovido pelo Centro de Música Brasileira, que o diretor era o Oswaldo Lacerda. Esse concurso de flauta, o repertório teria que ser de compositores de música erudita brasileira. E eu fiquei em primeiro colocado, isso acho que em 2009. Em 2010 eu fui primeiro colocado num concurso de flauta erudita, mas aí já era livre, né? Era jovens solistas, jovens flautistas. E aí eu também fui primeiro colocado. E em 2012 eu ganhei o de choro, que é o Prêmio Nobor Pires. 2012 e 2017, participei 2 vezes. E fui primeiro colocado e segundo na outra ocasião. Então são coisas bem legais assim que eu fiz, assim que eu gosto de falar, porque a gente nessa profissão a gente acaba estudando muito, né? E às vezes não é tão reconhecido. Então quando acontecem umas coisas dessa pelo mérito do nosso trabalho, é sempre legal falar e também pode sempre inspirar mais gente. Mas voltando pro choro, então comecei a fazer bastante trabalho legal em São Paulo, conhecer muita gente boa, gravar com muita gente legal, tocar com muita gente boa, então isso com certeza os amigos são uma das grandes referências, fora todos os mestres de antigamente, né, que a gente pesquisa sempre e cada vez mais, Pixinga, Patapos Silva, falando de flautistas, Benedito, Carlos Boiares, Altamiro, Manezinho da Flauta, tantos outros flautistas e compositores, né, do choro. É uma música maravilhosa que a gente tem a sorte de ter tanto material, tanto repertório e poder tocar com mestres que ainda... que a ligação é muito legal, né, de um jovem chorão com um antigo, assim, a gente tem esse prazer de estar com eles, de aprender, de tocar, isso é uma das coisas mais maravilhosas das rodas, né, em geral, roda de samba, roda de capoeira, roda de choro, essa aproximação, esse respeito que todo mundo tem pelos mestres e essa comunhão de som que todo mundo se respeita e, porra, é maravilhoso. E bom, acho que é isso. Alguns trabalhos que eu fiz também, para quem quiser saber, eu tenho um vídeo no Brasil Toca Choro, que eu tive a honra de participar ao lado do Isaías e seus Chorões, também o Proveta, é uma série da TV Cultura, acho que no YouTube encontra fácil, também nas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, Tigrão Flauta no Instagram, acho que no YouTube é Leandro Tigrão. Tô por aí, tem bastante coisa legal, alguns vídeos, composições minhas. E falando em composições minhas, então, para finalizar, esse ano, atualmente, né, o que eu tô preparando é meu primeiro disco de carreira. Pretendo esse primeiro semestre ainda, já
as músicas já foram escolhidas, já montando os arranjos. Então é um sonho que eu tenho de gravar e gravar um CD autoral de choro e também um álbum de partituras junto com um amigo Alisson Amador, um amigo de São Paulo. A gente selecionou 10 músicas minhas, 10 dele e compomos mais 5 para esse trabalho. Vai ser um book de partituras digital e também físico, e também um disco desse álbum. Então esse ano aqui pretendemos gravar bastante e é isso. Abração, viva o choro. Bom, vou tocar alguma coisa então. Um Pixinga. Pixinga que com certeza é o grande nome do choro e para mim é a minha maior referência. É um cara que representa muita coisa, né? Além do grande compositor, o grande instrumentista que ele foi, a grande pessoa, a humildade do Pixinga é uma coisa espetacular, assim, é uma coisa que me toca muito toda vez que eu vejo ou ouço alguma coisa sobre ele, alguma história sobre ele. É um cara que realmente me encanta e ele é uma referência, assim, como não só musical, como um ser humano mesmo, né? Então vou fazer esse aqui, ó. Ei, coisa boa, né? Pixinga é maravilhoso. Acho que é isso, né? Pô, depois dessa, o Pixinguinha realmente é. Acho que ele representa muito o choro em si, assim, ó, as composições, a, a forma como ele mostrou essa linguagem pra gente, né? É demais. Valeu, abraço. Olá, meu nome é Murilo. Meu nome é Murilo Luquez de Oliveira, mas todas as pessoas me conhecem como Murilo Tiquinho. Eu toco flauta aqui, ó, flauta. Daí quem me ensinou foi meu pai. Ele também toca flauta transversal com uma flautinha virada. Daí ele que me ensinou a tocar flauta doce. Daí já eu começo a mostrar um pouquinho. Primeiro só tô falando. Meu pai ensinou e eu aprendi a tocar chorinho. Primeiro eu aprendi a tocar 1-0 do Pixinguinha. Daí agora eu vou tocar uma vez só pra mostrar, ó, que meu pai também toca. Deixa eu tocar um monte de música, hein? Só vou tocar um pedacinho do ar. Valeu, pessoal! Eu amo vocês, hein?